Hoje, o Centro Técnico Porsche RJ Itanhangá, ele acumula mais de 23.500 veículos atendidos e no nosso banco de dados nós temos mais de 5.000 clientes. É um acervo bastante grande, nós temos uma história bastante longa em termos de manutenção, principalmente diagnóstico, identificação de problemas, etc., na linha Porsche. Então, quero mostrar um pouco para vocês de uma forma bem resumida. Tudo começou com esse scanner aqui, que ele tem um formato de L. Esse scanner ainda é um scanner original Porsche, apesar de estar escrito Bosch aqui. E esse scanner ele era usado nos Porsches 964. Eu vou falar aqui um pouco de números, 964, 993, etc. Os primeiros Porsches que começaram com injeção, na época ainda K-Jetronic, eles já tinham um sistema de diagnóstico, já com uma unidade de controle por motor e tudo mais. Esse era o scanner utilizado. Como vocês podem ver, é um scanner bastante simples, o display é bastante limitado, mas ele permitia na época não só a leitura de parâmetros, como a interface com os parâmetros, ou seja, uma comunicação em dois sentidos. Ou seja, eu poderia, por exemplo, através desses comandos aqui, comandar, por exemplo, ligar a ventoinha, desligar a ventoinha, coisa esse tipo de comando, onde a gente podia também já testar alguns equipamentos do carro. Esse sistema, como é que ele funcionava? Ainda funciona. É interessante que, vale aqui uma observação, nós somos classificados como Classic Gold. É uma qualificação que nós temos também aqui no Centro Técnico da Porsche RJ. Então, nós ainda utilizamos esse scanner, ele ainda é funcional nos carros mais antigos. Como é que isso funciona, então? Aqui dentro, desmontando aqui, eu não vou desmontar, mas abrindo aqui nessa capa, entra aqui dentro um cartucho, que eu acho que poucas pessoas conhecem. Mas a gente coloca um cartucho que depende da linha de carro que vai ser atendida. Uma vez colocado esse cartucho, nós temos um cabo aqui. Esse cabo, ele se conecta no scanner, conecta-se também no carro. Esse padrão aqui é o padrão antigo, que eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre o padrão novo. Esse scanner, ele vai até os Porsches 993, que são modelos que vão até entre 94 e 98. No 993, a Porsche já começou a adotar o novo padrão chamado OBD2, que eu vou falar também de uma forma bastante breve. Mas é interessante, então, que apesar dele ter todo esse display bastante limitado, a gente conseguia fazer a interface e já auxiliava bastante nos diagnósticos. Depois, a Porsche, já a partir do modelo 993, com o sistema DME, que já era uma injeção eletrônica, multiponto, etc., os scanners começaram a ficar mais sofisticados, exatamente para que fossem compatíveis com o diagnóstico desses novos sistemas de injeção. A Porsche, então, lança esse scanner aqui, que é chamado de System Tester. O System Tester, vocês já podem ver, ele já tem uma série de comandos bastante mais ampla, a tela também era bastante mais ampla, e uma coisa bastante interessante que as outras marcas começaram a ter mais recentemente, ele já era touchscreen. Já vinha com essa canetinha aqui e a gente fazia todo o diagnóstico. É interessante observar que esses scanners, a parte de atualização, instalação de software, etc., ainda era aquele leitor, para quem ainda tem uma certa idade, vai se lembrar desses tipos de leitores de CD e DVD mais antigos. Eles eram externos. Quando nós colocávamos o software aqui, ele se comunica com o computador, faz a transferência do software, o download, e aí a gente utiliza ele para o diagnóstico do carro. Esse aqui, ele já foi para os carros um pouco mais modernos, mas como eu falei, ele começou no 993. Era essa interface aqui. Depois, os carros vão se tornando cada vez mais complexos, os sistemas de injeção também multiplexados, com uma série de unidades de controle, conversando entre si através da rede interna do carro. A Porsche lança o Pivis Tester. Esse aqui foi o primeiro Pivis Tester. Aí já dá para ver que ele é bem mais moderno do que o System Tester, porque tem somente 2 botões. Não tem mais aquela série de botões que tinha o System Tester. Ele também continua essa filosofia de touchscreen e já é uma tela bem mais ampla. A atualização desse Pivis Tester continua sendo através do CD e DVD de atualização. Vale comentar que nessa geração, e já no final também do System Tester, a Porsche passa a adotar o padrão OBD,
que é um padrão internacional que foi adotado mundialmente a partir de 1996, que visa padronizar mundialmente as tomadas de diagnóstico. Só para vocês terem uma comparação, esse era o padrão antigo, que usava com aqueles primeiros diagnósticos, e ainda um pouco no 993, e depois passou para esse padrão aqui, que é o padrão OBD. Vale comentar que a partir dessa geração de scanner, a Porsche já começa a adotar o nome de PIVS, que é um acrônimo para Porsche Integrated Workshop Information System. A partir desse sistema de diagnóstico, daí em diante, os PIVs começam a ter números, que nós vamos mostrar aqui. PIVs 1, que seria esse, PIVs 2 e atualmente que é o PIVs 3. Esse sistema de diagnóstico PIVs, ele já começa a ficar integrado com o que a gente chama de PPN, que é o chamado Porsche Partner Network, que é o sistema que todos os concessionários têm mundialmente, onde esse computador de diagnóstico se integra e as informações estão todas colocadas no banco de dados da própria fábrica. E como eu falei antes, por conta já da maior complexidade, cada vez mais crescente, né? Nos modelos da Porsche, em termos de injeção e não só da parte de carroceria como um todo, e os sistemas integrados, a Porsche lança já o sistema de diagnóstico chamado o PIVS Tester 2. Então esse daqui já é o PIVS da segunda geração. Esse daqui já é um computador que vocês verem que é um computador extremamente robusto. Esse tipo de computador é utilizado muito em exército, porque ele é um computador à prova de choque, e pode cair no chão, eventualmente, ele é bastante resistente, ele é feito para esse tipo de serviço pesado. Então aqui já é um laptop, a primeira vez que a Porsche usa o laptop. Aqui vocês veem que tem a tela dele é touch, a canetinha é embutida aqui, ele já tem a alça para a gente poder carregar, ele é portátil e ele funciona, e você vê que é exatamente um laptop. A diferença desse computador, você vê que ele é um computador Panasonic, é o CF30, que é bastante conhecido, mas o hardware é específico para a Porsche e o software também. As atualizações dessa geração são feitas através de um leitor de DVD, que já fica acoplado aqui como um laptop. E esse computador hoje, ele ainda lê a grande maioria dos carros, com exceção dos carros mais novos, das novas gerações híbridas. Esse computador, ele era próprio até para os carros das gerações anteriores ao híbrido, mas vocês não vão ver mais esses computadores em uso nos concessionários. Por quê? Porque sempre que a Porsche introduz uma nova linha de computador, os computadores da geração anterior, eles param de funcionar exatamente para que a leitura seja compatível com toda a linha Porsche. Chegamos aqui na última geração do PIVS Tester, esse é o chamado PIVS Tester 3. Aqui ele está em operação com o nosso técnico prata, o Lucas. E aqui, só para vocês terem uma ideia, nós estamos utilizando o PIVS para calibrar a direção traseira no alinhamento de uma 911 Turbo S, com cubo rápido. Aqui falando um pouco sobre esse sistema, essa parte, o PIVS 3, ele já é bem mais sofisticado. Por exemplo, as atualizações já são feitas online, direto com a Porsche. A parte de codificação de chave, por exemplo, também é feita online com a fábrica. Mas todo o diagnóstico é realizado no centro técnico. O carro que chega no centro técnico Porsche, nós traçamos o que nós chamamos de protocolo de entrada. O que é o protocolo de entrada? O próprio sistema, ele está acoplado ao carro, ele vai lendo todas as unidades que o carro possui, coletando todos os dados dessas unidades e gravando. Tudo isso fica não só gravado no nosso sistema, mas é feito o upload automaticamente para a Porsche, na Alemanha, e fica gravado também no banco de dados da Alemanha. É bastante importante dizer que nenhum dado do cliente é capturado, é sempre dados daquele veículo, somente isso. Então isso é muito positivo porque no meio do diagnóstico a gente observa um determinado problema, nós podemos saber exatamente se essa falha já havia quando o carro chegou, quando nós demos início ao diagnóstico, ou não foi uma falha que aconteceu no meio. Com essa geração, a Porsche deu início a um sistema bastante sofisticado de codificação das unidades, onde cada carro tem uma lista de equipamentos. E a partir dessa lista de equipamentos, cada uma das unidades é codificada de acordo com essa lista. Uma vez terminado o diagnóstico, nós fazemos, e o carro está pronto, nós fazemos um outro protocolo, que é o protocolo de saída, onde nós gravamos novamente e é feito o upload automático para a Porsche na Alemanha.
dos dados e do status de todas as unidades, ou seja, do carro como um todo, da maneira como ele é entregue para o cliente. Ou seja, nós temos todos esses históricos no nosso sistema. Esse tipo de diagnóstico é utilizado nos veículos. Nós temos que ter um carregador, que é esse daqui. Esse é um dos nossos carregadores, que ele fica constantemente alimentando a bateria, de forma que a tensão seja constante. Que é extremamente importante que, ao lermos cada uma das unidades do carro, a tensão seja constante dentro dos parâmetros determinados pela Porsche. Esses carregadores também já estão de acordo dentro do padrão de todos os carros híbridos. Então, tudo isso e bastante mais informações vocês vão encontrar no nosso site. Visitem o nosso blog e obrigado, espero que vocês tenham gostado e não deixem de assinar o nosso canal do YouTube, ok?